Então, e aí sim surge essa dúvida: como é que eu vou ajudar meu filho, Shelley? E eu tenho duas notícias para você. Uma notícia boa e a notícia ruim. Então vamos começar pela notícia ruim. Depois eu dou a notícia boa. A notícia ruim é que, infelizmente, se você não criar um ambiente de imersão com a língua inglesa aí dentro da sua casa, dificilmente o seu pequeno vai conseguir avançar, aprender inglês. Realmente aprender. Dificilmente isso vai acontecer. E por que isso vai acontecer? Porque tem dois motivos. Dificilmente isso vai acontecer porque tem dois motivos. O primeiro motivo é que ele aprende na escola, né? Quem está acompanhando a minha live esses dias aqui anteriores já vai entender. Ele aprende na escola, só que chega em casa, se ele não praticar o que ele aprendeu, ele vai esquecer. Estão comigo, né? Isso aí vocês estão sabendo, já sabem. Então, eu vou alinhar o raciocínio de vocês para a gente chegar onde eu quero. Por que se você não criar esse ambiente de imersão com a língua inglesa, dificilmente o seu filho vai conseguir aprender inglês? Vamos lá. Primeiro, ele aprende por dois motivos. Ele aprendeu lá na escola. Ele aprendeu na escola, Shelley? Ele aprendeu, tá? Ele aprendeu. Ele aprendeu novas palavrinhas, vocabulário. Ele até aprendeu gramática, dependendo da idade dele. Ele aprendeu. Só que ele chega em casa, se nas próximas horas, próximo dia, nas próximas horas, ele não tiver contato com o que ele acabou de aprender, e aí? O cérebro dele vai esquecer o que ele aprendeu. Ele aprendeu na escola? Sim. O professor estava lá na escola para ensinar para ele? Estava. Então ele aprendeu. Só que se nas próximas horas ele não praticar, ele não colocar em prática tudo o que ele aprendeu, ele vai esquecer o que ele aprendeu. E a culpa não é dele. A culpa não é da escola. A culpa não é do professor. A culpa é do nosso cérebro, que tende a esquecer as palavras que a gente menos usa e guardar somente a palavra que a gente mais usa. Estão comigo? Então, ele aprende sim na escola, só que ele chega em casa, ele não pratica, ele não põe em prática tudo que ele aprendeu, ele vai esquecer. O nosso cérebro esquece como defesa dele, como uma defesa, ele tende a esquecer. Imagina, né? Eu falo bastante, se a gente guardasse tudo que passa pela nossa frente na internet, o que ia acontecer com a gente? A gente já está doente, estressado, a gente já tem alguns relatos, né? Então, o nosso cérebro tende a esquecer aquilo que ele não usa e dispensar. E é o que acontece com o seu pequeno. Então, ele precisa chegar em casa e praticar o que ele aprendeu. Então, você, pai, mãe, é responsável por criar um ambiente de imersão com a língua inglesa aí dentro da sua casa. Então, esse é o primeiro ponto, por que é necessário esse ambiente bilíngue dentro de casa, para ele chegar em casa e aprender. O outro ponto que eu digo é o seguinte: na escola, ele pode aprender alguma palavrinha, se ele chegar em casa e ele não praticar, ele esquecer, a escola não te dá horas suficiente de contato com a língua. Imagina você ter inglês 2 vezes na semana, seu filho. Imagina a gente aprendendo português. Vai para a escola 2 vezes na semana. Tem seu contato, vai para a escola? Não. Tem contato com a língua 2 vezes na semana, 3. Não é suficiente, gente. Não é, infelizmente, não é suficiente. Por exemplo, tem uma mãe que fala aqui, olha, eu não sei nada de inglês, mas se eu falar para ela, the books on the table, ela vai saber o que é isso? Se eu perguntar para a mamãe que falou que eu não tenho conhecimento, Alessandra, se eu perguntar para a mamãe Alessandra, você sabe o que é the books on the table? Com certeza ela vai saber o que é the books on the table. E por que ela sabe isso? Porque isso se repetia na música, se repetia nas brincadeiras, né? A gente fala, não sei nada de inglês, the books on the table. Só sabia isso. Então, se repete. Então, tudo que se repete e a gente fala, o nosso cérebro guarda. Mas o que o cérebro não precisa daquilo para nada. Por exemplo, o seu filho vai lá e aprende o que é colher. Ó, seu filho foi lá na escola, aprendeu que colher em inglês é spoon, tá? Ele aprendeu. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ó, seu filho foi lá na escola, aprendeu o que é spoon, tá? Ele chega em casa, ele vai usar o spoon com quem? Ele vai falar com quem? Isso aí.
Me responda. O que ele vai fazer com essa informação que ele recebeu lá na escola? Nada. Nada. Então, ele vai esquecer. Agora, vamos pensar o contrário. Ele aprendeu lá na escola o que é spoon, o que é colher em inglês, e aí ele chega em casa, ele almoça com um ambiente bilíngue. O que é um ambiente bilíngue? Ele está revendo isso aqui o tempo inteiro. Toda hora que ele passa na cozinha, ele olha. Toda hora que ele passa na cozinha, ele pega um garfo. Ele vivencia essa casa toda bilíngue. Essa casa é bilíngue. Então, onde ele vai no banheiro, tem um espelho em inglês. Ele vai no quarto dele, a cama está escrita em inglês. As roupas em inglês. Ele vai na cozinha beber água, o copo está em inglês. Ó, vai na cozinha beber água, o copo está em inglês. Ele aprende e ele não esquece, porque o cérebro está entendendo que aquilo é importante, porque ele está sendo apresentado para ele muitas vezes. Então, a criança sai da escola, chega em casa, ela precisa estar imersa para ela não esquecer. E vocês, pais, são responsáveis por essa imersão. Não tem ninguém mais que vai fazer isso por vocês. Não tem milagre. Então, a notícia boa é essa, que a GoTag está aqui para ajudar vocês, papais e mamães que não sabem nada de inglês. Então tá, bye bye. Deus abençoe a todos, né, Mari? Beijo, meninas. Tchau, tchau.